Graças te damos, Pai, graças te damos, Santo Espírito de Deus, por mais esse dia, por mais essa noite, esse culto de primícias, Pai. Estamos reunidos como corpo de Cristo para louvar e adorar o seu santo e bendito nome, Senhor. Graças te dou por cada um que está aqui nessa noite, por aqueles que nos assistem em suas casas, aonde quer que esteja, que o favor e a graça de Deus os alcance. Pai, como igreja também repreendemos e anulamos todo espírito maligno que veio para matar, roubar e destruir, que veio para tirar a atenção da sua palavra, que veio para roubar a sua palavra da boa terra. Eu declaro caído por terra e daqui para fora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos vocês aqui. E Pai, que seus anjos, os anjos do Senhor, venham estar junto conosco neste lugar, Pai. E assim é, e assim eu declaro, amém. Podem se assentar. Trago um abraço do pastor Paulino, da pastora Eva. Estão em Cianorte hoje. Decidiram me deixar um pouquinho em Umarão. Todo domingo eu estou indo para Cianorte e tem sido uma bênção. Amém? O título da mensagem de hoje é Ide e Vinde. Ide e Vinde. Hoje você vai compreender o que é o ide realmente, o que é o vinde até mim, em qual tempo nós estamos, como nós devemos tratar as pessoas que vêm até nós. Amém? O ide, ele começou logo após Jesus ser assunto aos céus. Foi uma das últimas coisas que Jesus falou, foi ide por todo mundo para seus discípulos. Pregai o evangelho a toda criatura. Transformai vidas, formai líderes, expulsai demônios, curai enfermos. Foi isso que Jesus nos deixou. Ele deixou para um grupo de discípulos treinados, depois de 3 anos de mentoria com Jesus. Foi isso, Jesus falou, ide por todo mundo. E essa disseminação do reino de Deus, a partir da subida de Cristo e da distribuição dos discípulos, foi tão grande que estatísticas dizem que em 2016 praticamente o mundo todo já ouviu falar de Jesus. O mundo todo já ouviu falar de Jesus. Até as ilhas mais isoladas já foi alguém lá falar de Jesus. Até a ilha que você deve estar pensando, se você conhece, Sentinela do Norte, na Índia, foi alguém lá falar de Jesus. E ele entregou sua vida, porque ele morreu, o missionário morreu, mas ele foi lá e falou de Jesus. Então nós temos que entender que o Evangelho ele já foi disseminado. Ele já foi disseminado pelo mundo. Isso foi o ide de Jesus. Então o que Jesus deixou para nós como igreja? Ele nos deixou para cuidar e amar pessoas, para trazer o reino de Deus em cada área da vida das pessoas, em cada ambiente. Jesus não nos chamou para salvar ninguém. Ele nos chamou para anunciar a salvação. Nós não somos salvadores. Jesus é o Salvador. Então, eu falo isso, eu bato em cima dessa tecla, porque tem muitas pessoas que pensam que elas têm que salvar alguém. Não, eu tenho que salvar meu parente, eu tenho que salvar meu amigo. Não, você não tem que salvar, você tem que pregar. Você tem que falar da salvação, que já foi feita na cruz. É o livre-arbítrio. Coloca para mim Marcos 16:15. Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Os 2 pontos ali está depois. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, qual que é o papel da igreja? É manifestar a obra de Cristo na terra. A obra que Cristo fez na cruz, ela tem que ser manifestada na vida de cada ser humano. Tem que ser dada a oportunidade, como já vem sendo dada há mais de 2000 anos, pela palavra. Então, o que nós entendemos disso?
nós entendemos que nós somos agentes transformadores de Cristo. Jesus deixou 12, hoje tem bilhões. Então, olha só o poder do Evangelho, olha só o poder da palavra. Mateus 5,14, fazendo favor. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire ou da mesa, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Então qual que é o momento que nós estamos? Nós estamos no momento de ser luz. E você é luz aonde? Você é luz no mundo, porque ainda nós estamos no mundo. Porque se fosse só para nós sermos salvos, assim que você aceitasse Jesus, Deus te mataria e te levaria para junto dele. Então ainda tem uma obra para ser feita, que é manifestar as maravilhas de Deus nessa terra. E como nós manifestamos isso? Sendo luz. Aonde tem luz, não há trevas. Aonde tem luz, as trevas fogem. Então o que é ser luz, Lucas? Ser luz é sair gritando para o mundo ouvir? Não, ser luz é sair vivendo para o mundo ver. Não é sair gritando. Você não vai ver Jesus, um versículo falando assim, e Jesus saía com seus discípulos gritando e falando da salvação e falando do reino, mas você vai encontrar, Jesus estava passando por tal cidade e a multidão o seguia. Porque quem está em trevas, quando vê uma luz, vê um caminho. Então você tem que entender isso, você é a extensão de Cristo aqui na terra. Lucas, como que é isso? A igreja não é corpo de Cristo? O cabeça está lá em cima, então quem que vai agir aqui na terra? A igreja, que é eu e você. Então como aquela pessoa do seu serviço, do teu trabalho, da sua família, vai ver a luz através da sua vida? Agora, como eu acabei de ler, essa luz, você não pode colocar ela debaixo da mesa. Essa luz, ela tem que ficar evidente. Evidente. E o que é uma luz evidente? É você ser cristão aqui, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, na rua, no shopping, no mercado, no trânsito. É isso você ser luz. Não é você ser crente domingo, aí segunda-feira chega na casa, já quebra o prau, já quebra tudo. Já chega na empresa, já é outra pessoa, com os funcionários, com os amigos de trabalho. Já, que luz é essa? Você está escondendo essa luz aí, não é você não. Você está querendo se cobrir de trevas para ficar que nem as trevas? Não. A luz, ela tem que brilhar. E ela é colocada onde? No alto, no teto. Lucas, a luz fala alguma coisa? Não, ela não fala nada, só que ela muda todo o ambiente. Ela muda todo o ambiente. Você só precisa ser o que Jesus falou para você ser. Justiça de Deus em Cristo Jesus, filho amado, filha amada, nova criatura em Cristo. Então nós temos que entender que às vezes só de você estar mudado na sua família já vai ser o maior agente transformador da sua família. Por quê? 80% da nossa comunicação não é visual, não é de áudio, não é de ouvido, do que você ouve, do que você fala, é do que você vive, de como você se porta. Então a nossa maior comunicação é como a gente age. Principalmente a gente age quando ninguém está vendo. Então como é que você age? Por isso que Paulo falou assim: aquele que rouba, não roube mais. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aí há pessoas que estão em tua volta vão falar assim: cara, ele mudou. O que aconteceu com você? Quando você começa a servir a Cristo, quando você aceita Jesus Cristo, a pergunta que mais vem é: o que aconteceu com você? Você está mudado, hein? O que aconteceu? O que é isso? O que você está fazendo? É um curso novo? É alguma coisa? Você viajou? Ficou feliz? Não, é Cristo. Eu só estou deixando a luz que Cristo colocou em mim brilhar. A palavra diz, Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que ele saiu do mundo, ele está com o Pai, e ele falou: vós sois a luz do mundo. Então o ambiente da sua empresa está em trevas, está em intriga, está em briga, você precisa ser luz.
O ambiente da sua família está em trevas, está em confusão, está em briga, seja luz. Luz não é arranjar briga, falando, é vivendo. Às vezes, se você ficar quieto, entrar para o teu quarto, fechar a tua porta, orar, e o Deus que te vê em secreto, isso vai mudar a sua família. Eu já falo aqui que a gente mudou, eu mudei de casa, eu e minha esposa, e a gente já começou declarando, ficando quietinho, sendo luz naquele lugar, não saí falando para vizinho nenhum, e já começou a mudar as coisas naquele lugar, naquele ambiente, naquela rua, já é diferente. Então nós somos agentes transformadores do reino. Por quê? Se nós ficarmos querendo convencer as pessoas, e foi um erro que muitos cometeu, as pessoas vão pegar raiva da palavra, raiva de Cristo. Ah, lá vem o falador, crente, lá vem o chato, chatão está vindo aí, para falar que eu estou errado, ele está certo. Não, irmão, você não precisa falar, você precisa viver. A palavra traz resultados para a sua vida. Quando essa pessoa vê sua família transformada, quando essa pessoa vê sua empresa fluindo, quando essa pessoa vê sua esposa, seu esposo feliz, andando feliz, seus filhos felizes, educados, eles vão vir e vão falar: o que está acontecendo? Aí é a oportunidade de você falar do amor de Cristo, para entender isso. Porque eu já conversei com pessoas que elas falam assim: não, mas meu parente tem que se converter, ele tem. Eu falei: irmão, se ele não quer. Eu falei: olha aqui que legal, João 16, 8. João 16, 8, fazendo favor. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu nem você que convence, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não conseguiu convencer a pessoa, meu amigo, quem que sou eu para convencer? Quem que é você para convencer? Deus respeita o livre-arbítrio, até se a pessoa quiser pular do abismo. Nós temos que entender isso. Não é um evangelho moranguinho, é um evangelho justiça, é certo. Porque senão Deus nem deixaria Adão ter caído. Livre-arbítrio. Então no final, quem decide sobre a sua vida é você. Se você vai aceitar Jesus ou não. Você vai ver que no final desse culto a gente vai falar: quem quer aceitar Jesus? Vamos fazer uma oração de aceitar. E aí você tem a escolha. Entende? Só que muitas pessoas estão falando assim: não, eu quero ser crente, eu não quero ser crente, só que eu quero os benefícios de ser filho de Deus. Como é que é isso? Você vai querer os benefícios de um pai que nem é seu? Não existe isso. Isso é ser usurpador. Por quê? Nossa, mas todos somos filhos de Deus? Não. Presta atenção. Quem é filho de Deus é quem aceitou Jesus. E o resto, Lucas, é criatura. É criatura que Deus ama, do mesmo jeito. Só que não é filho. Lucas, onde você falou isso? Acabei de ler em Marcos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todo filho? Toda criatura. Para que você vai pregar para as criaturas? Para ela se tornar filho. Esse é o sentido. Porque se a gente começa a jogar tudo numa caixinha do amorzinho, você está tirando a consequência, você está sendo inconsequente com essas pessoas. Porque depois, quando elas partirem dessa vida, elas vão ver que estavam erradas, vão falar: se tivesse alguém para ter puxado minha orelha, se tivesse alguém para ter me avisado que não era desse jeito. Estou aqui, vai ficar gravado no YouTube aí. Então nós estamos aqui domingo a domingo para falar isso. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Lucas, qual que é o tempo que nós estamos vivendo então? Nós estamos vivendo o tempo da separação do joio e do trigo. Eu vou falar alguns tempos que nós estamos vivendo do joio e do trigo. Se todos, praticamente todos no mundo já ouviram falar de Jesus e do amor dele, todos praticamente já ouviram, então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estabelecendo o que Deus já ganhou. Nós estamos trazendo o reino de Deus. Mateus 13, 24 é uma parábola muito interessante.
Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e o arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas colham o trigo no meu celeiro. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer em contexto de igreja, de pessoas que já ouviram a palavra de Deus. Qual que é a diferença, irmão, do joio do trigo? O joio do trigo, um produz fruto e o outro não. Essa é a diferença. Porque crescendo eles são iguais. São iguais. Então o que o Senhor falou assim? Espere um pouco até eles derem frutos, que aí eu vou saber quem dá fruto e quem não dá. Eu vou saber o que eu arranco, porque senão eu tiro um que está dando fruto, que vai dar fruto. Então qual que é o momento? Da gente não arrancar o joio. A gente sabe quem é o joio. É da gente deixar o trigo dar fruto. É da gente permanecer com o trigo, cuidar com o trigo. O que é o trigo? As pessoas que já aceitaram, as pessoas que já são filhos. Porque o que tem de pessoas que estão saindo das igrejas, de desviados, é muito grande. Então nós temos que se fortalecer como igreja para receber as pessoas que Deus vai trazer até nós. O campo está branco, o que falta é ceifeiro. Então nós temos que estar preparados. Nossa vida, e como é uma vida preparada? É uma vida em luz. Uma vida em luz. Senão você vai sair da igreja, o mundo vai falar assim: ah, mas ele é joio que nem eu. O que adianta? Ele é joio que nem eu. Eles festejam as mesmas festas que eu. Eles fazem a mesma coisa que eu. Por isso que igreja é um diferencial. O Pio sempre fala: igreja como clube é um péssimo clube. Se a igreja começar a fazer coisa que o mundo faz, qual que é a diferença? Nenhuma. A pessoa vai falar assim: ah, tanto faz, a mesma coisa. Eu estar lá no mundo, estar aqui. Então a igreja tem que se fazer um diferencial. Na palavra, no conceito, no viver principalmente. No viver. Eu já ouvi pessoas falando assim: nossa, mas aquele cara é crente. Eu já ouvi assim: nossa, você é crente, né? Mas eu já ouvi também: aquele cara é crente. Eu falei: meu Deus do céu, o que esse cara fez? Ele não foi luz. Eu falo: misericórdia, irmão. Só, não foca nesse cara aí não. Foca em quem está sendo luz. Então nós temos que entender: a luz, ela atrai pessoas. A luz, ela atrai. Se você liga uma luz, ela vai atrair muita vida, muitos bichinhos perto dela, que estavam na escuridão e vão vir para essa luz. Então nós temos que entender: quando você é a luz, acontece duas coisas. Muitas pessoas Deus leva até você, e muitas pessoas só vão ver e tentar apagar você na questão da sua luz. Ou seja, duas coisas acontecem. Tem pessoas que falam assim: nossa, você mudou. E tem pessoas que chegam perto e falam: ah, você não é mais o mesmo. Ah, você não vai sair mais com nós. E a nossa amizade de tantos anos, não sei o que lá. Então, não é a trevas que puxa a luz, é a luz que traz essa pessoa das trevas. Nós temos que entender isso. Deus está tirando o joio do meio do trigo, na igreja, no ministério, na empresa, na sua vida, porque o joio não produz fruto. Não produz fruto. Você investiria em uma plantação que não vai produzir nada? Não, você não investiria. Você não investiria o dinheiro da sua empresa, o seu dinheiro, o seu tempo em alguma coisa que não vai produzir. Então nós temos que entender. Ai, Lucas, eu estou me identificando mais com o joio. Irmão, ora a Deus, pede para você virar um trigo. Comece a fazer obras vivas ao Senhor.
Enquanto há vida, há esperança. Então comece a servir Deus. O filho e o samaritano, Lucas 15, 11 a 32. Vamos ler duas histórias que têm princípios muito fortes. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, ou seja, minha herança. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Para aí um pouquinho. Então, é a história de um filho que ele tinha tudo. Ele já estava em uma casa, ele já estava com o pai, ele já tinha comida, ele já tinha tudo que ele precisava. Mesmo assim, ele decidiu sair da casa desse pai. Sair da casa desse pai e ir para onde? Para o mundo, para viver da forma que ele achava melhor. Então, o que são essa pessoa, Lucas? O que você está comparando esse filho? Estou comparando com pessoas que já estão na casa do pai, só que querem viver no mundo. Elas querem pegar tudo. Já conquistei tudo que Deus deu para mim. Agora eu vou no mundo, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito. Só que a Bíblia já está falando, isso não vai dar certo, porque no mundo tereis aflições. Então, se você está no Pai, até os trabalhadores do Pai têm bom alimento, todo o tempo. Quando você está debaixo das mãos do Pai, você está protegido pelo Pai. Quando você sai da presença do Pai, você não tem mais a proteção do Pai. Você fica no mundo, e no mundo vai ficar vagando, até chegar a uma grande fome. Aí essa pessoa fala assim: nossa, mas eu tinha o Pai, eu tinha o que comer, eu tinha o que vestir. Então qual que é o tempo? Você viu que o pai, ele já estava esperando o filho voltar? Então o tempo não é mais do id, é o tempo de esperar eles virem até o pai. Então você que se identifica, você que é um filho pródigo, está me ouvindo hoje, eu falo: você está na casa do pai. Você encontrou o pai, e o pai está de braços abertos para te receber. O pai estava esperando, o pai não foi buscar: eu vou lá salvar ele. Não, o pai ficou. Por quê? O filho sabe o caminho de casa. O filho sabe o caminho de casa. Lucas, mas é a ovelha perdida. A ovelha perdida não sabe o caminho de casa, por isso que o pastor foi lá. Estou falando de filho, não de criatura. Ovelha é uma criatura. Traduzindo, entendeu? Ovelha é o que, Lucas? Aquela pessoa que que não sabe ainda os preceitos da palavra, que acabou de aceitar Jesus, não entendeu, não está começando a engatinhar. Aí o pastor vai atrás. Agora filho que já conhece o pai, tem que esperar ele voltar. Continue, olha como o pai recebeu esse filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e mate um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É assim que nós devemos receber os irmãos que estão voltando para o Pai.
Não é receber, agora você volta, né? Não, é receber com festa. Que bom que você voltou. Que bom que você vai poder festejar conosco novamente. Esse é o amor do Pai. Essa é a graça do nosso Senhor. É tempo de recebermos e tratarmos dos filhos pródigos que foram se aventurar no mundo e se quebraram. É tempo de manter a seara que Deus já nos trouxe, de amar as pessoas que já estão conosco e aquelas que saíram e estão voltando. Esse é o tempo. Lucas, como assim? O que mais nós estamos atendendo, e isso é em vários pastores, não são pessoas que não eram cristãs, é pessoas cristãs. A gente está atendendo muitos crentes machucados, filhos pródigos, e a gente está falando assim: o Pai ama você, o Pai ainda conta com você, o Pai tem uma sandália, o Pai tem uma roupa. Roupa significa tirar a vergonha, significa cobrir o erro, a vergonha ali da pessoa. A pessoa está sem roupa, está com vergonha, você cobre essa pessoa. Anel dá poder a essa pessoa e protege os pés dela para que não tropeçar novamente. Então temos que dar uma base para quem chega até nós. Isso eu estou falando para você. Se chegar um filho pródigo no teu emprego, alguém da sua família é um filho pródigo, falou: ei, como é que é aquela igreja que você vai? Eu quero saber mais de Deus. Opa, vem aqui, estamos de braço aberto. Eu já estava esperando isso. Eu já estava esperando você falar. Estou preparado para te receber. É isso, ser luz. Ser luz. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25 é outra parábola. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirarem a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, deu um passo para trás, atravessou a rua. Pode continuar. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Dá uma parada aqui. Antigamente eles usavam vinho para asepsia, para tratar bicheiras, para tratar ferimentos, como o álcool hoje. Então, primeiramente se colocava o vinho, depois se colocava o óleo. Aqui ele fez o contrário, colocou o óleo e depois o vinho, o bom samaritano. Por quê? Essa pessoa estava espancada, semi-morta. Eu vou colocar mais dor nela? Não. Eu vou passar o óleo para dar tranquilidade, o óleo para passar aquela situação. Depois que a pessoa estiver sã, boa, eu passo o vinho, asepsia. Já vou explicar. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Qual que é a diferença do filho pródigo e do homem que foi pego? E do samaritano? E do homem que foi pego? Foi agredido saindo. Um estava na casa do pai e queria sair da casa do pai. Ele foi para a casa do pai, estava voltando para sua casa. Como assim, Lucas? Não entendi essa diferença. Um já tinha tudo, ele já estava ali, só que ele queria sair pela motivação errada. Ele falou assim: eu vou sair para cuidar do meu nariz. E o outro falou assim: eu já estou na casa do pai, eu preciso fazer
trabalhos lá no mundo. Então, durante esse caminho que ele estava fazendo trabalhos no mundo, e você vai entender daqui a pouco, ele foi pego por ladrões, despido e espancado. Isso significa o quê? Nós estamos como igreja quando nós estamos reunidos. Nós somos corpo de Cristo, só que esse culto vai acabar daqui a pouco. E você vai voltar para onde? Você vai fazer que nem um cara, você vai descer e você vai voltar para sua casa. Então tem pessoas, tem irmãos que durante a vida comum, normal dela, no trabalho, na família, ela acaba sendo pega por ladrões. Ela acaba sendo espancada, acaba sendo roubada. Então está falando aqui de filhos, de crentes que às vezes caem, às vezes cometem erros, são espancados espiritualmente ou até fisicamente. Então o que precisa para isso? Precisa de um sacerdote santarrão que passa largo, só aponta o erro, deve ter feito alguma coisa para estar assim. Não, precisa de um bom samaritano, que ele vai lá e vai cuidar dos ferimentos dessa pessoa, que ele vai tratar essa pessoa e falar assim, se você gastar mais, se ele gastar mais, eu pago depois. Então com os irmãos, nós cuidamos dessa pessoa. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, aquele que cair, aquele que está de pé, a palavra diz, cuidado para que não caia. Então nós temos que ter isso. Só que o que Jesus fala? Eu estou liberando para as pessoas começar a fazer coisas erradas? Não, porque Jesus fala assim, vai e não faça mais. Por que Jesus falou isso? Vai e não faça mais. Às vezes não vai ter um bom samaritano para pegar você. Então por isso é o vai e não faça mais. Porque Jesus falou isso para a mulher adúltera. Porque ele falou assim, às vezes eu não vou estar aqui. E se esse pessoal me pegar aí já era. Então entenda, vá e não faças mais. Devemos receber essas pessoas com o amor de Cristo, como o bom samaritano, foi lá, pegou, passou o óleo primeiro. As pessoas vão voltar, as pessoas estão vindo do mundo quebradas emocionalmente, quebradas fisicamente, mentalmente. Elas não precisam mais usar alguém para falar assim, não, você está errado, você fez errado, você está colhendo aí. Não, eles precisam falar assim, o amor de Cristo está aqui, aqui tem um óleo, você é filho amado, você é filha amada, você é santo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Nossa, mas eu ainda faço muita coisa. Isso é durante o processo da sua salvação, da sua cura, do seu reinado. Isso a gente vai trabalhando, de fé em fé, de glória em glória. Um machucado não cura da noite para o dia. Então nós devemos receber essas pessoas e ajudar essas pessoas. Então entenda como tratar aquele familiar, aquela pessoa do seu emprego, que você vê que ela que ela apenas caiu, que ela está querendo voltar para o Pai. É tempo de pregar para os filhos pródigos e samaritanos. Diferença do filho pródigo para o samaritano é que estava indo para a casa do pai e o outro decidiu sair da casa do pai, pensando que encontraria algo melhor lá fora. São dois tipos de cristãos: aqueles que por algum motivo caíram e sofreram nas aflições da vida e ataques malignos. Já o pródigo está na casa do pai, mas queria sua independência do pai. Muitas pessoas são muito fiel no pouco. Quando elas estão no muito, elas falam, ixi, eu não preciso mais de Deus não. Já não vou mais no culto, já não vou mais não sei o que lá, já não vou mais orar, não tenho tempo. Tempo é dinheiro, irmão. Não tem tempo para fazer devocional. Ué, como assim? Você não tem tempo para estar com aquele que te fez subir? Você não tem tempo para falar com o pai que te resgatou do charco de lodo? O que é isso? Aquele que te salvou. Imagina, alguém te tirou do meio de uma casa pegando fogo, bombeiro lá. Aí o bombeiro falou, vamos tomar um café, cara, vamos conversar. Não quero nem saber de você mais não, tchau. Isso é ingratidão. Então nós temos que entender as coisas. O filho pródigo é aquela pessoa que quer independência, aquelas que estão na casa do pai, só pelo que o pai tem para oferecer, não pelo amor do pai. Estão pelo network, motivo financeiro, ou por medo de uma vida sem Deus, mas na primeira oportunidade agem como mundanos, até chegar o dia que ele acha que sabe mais que o pai, e ele vai querer saber da casa do pai. Não, eu já entendi tudo. Irmãos, o Pai em Cristo Jesus já nos livrou desse mundo, já nos livrou das consequências do mundo, já nos tirou do charco de lodo. Para que eu vou querer voltar para isso?
Para que eu vou querer voltar para isso? Voltar como o mundo se veste, festejar como o mundo festeja, conversar como o mundo conversa, negociar como o mundo negocia, beber e comer como o mundo bebe e come. Se o mundo fosse bom, Jesus não nos tiraria dele. João 17,15. João 17,15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Calma aí. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós estamos no mundo, não somos do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como é que você se mantém limpo nesse mundo? Com a palavra que é verdade. Com a palavra que é verdade. Lucas, me prova isso, eu não estou entendendo, eu acho que não é mentira, não sei o que lá. Vou te contar uma história minha. Eu fiz 4 anos de TAI no colégio chamado Pedro II. E 4 anos de TAI é a mesma turma, técnico de administração. Mesma turma. Até o final dos 4 anos. E no final eles queriam fazer uma festa, festejar com a turma, né? E eu, como tinha sido líder da turma muito tempo, falou: Lucas, você tem que estar, você tem que estar, você tem que estar, você tem que estar. Aí eu falei: meu Deus, eu falei: mãe, pai, estão no meu pé aqui para mim ir nessa festa aí, comemorar com eles, porque depois a gente não vai se encontrar mais. Aí minha mãe: Lucas, pode ir. Eu: nossa, fácil assim? Ela falou assim: eu confio em você. Aí eu falei: amém, então vou. E aí eu fui nessa festa, churrasco ali. Primeira coisa, começaram, já baixaram a música, já deixaram sem música. Cheguei lá, já deixaram sem música. Aí eu olhando aqui um monte de bebida, tudo aquelas bebidas caríssimo, R$200. O outro chegou com uma de R$400, nem sabia que tinha trem cara desse jeito. E aí o menino falou assim: cara, tem um suco de uva aqui na geladeira, eu vou usar com vodka, não sei o que lá. Aí o dono da casa falou: opa, tira a mão desse suco de uva. Falou desse jeito: tira a mão desse suco de uva, porque ele é do Lucão. Aí eu falei assim: ô louco, obrigado, né? Então o que é isso? Aí eu falei: isso para quê? Porque eu fui luz 4 anos. Ele falou: aquele ali é do Lucas, eu já separei aqui, ó. Só tinha aquilo lá. Você abria a geladeira, tudo bebido, só tinha aquilo lá. Aí eu fiquei no meu canto, tomei meu suco, fiz uma oração, porque pediram para mim orar pela carne. Agora imagina se eu, durante esses 4 anos, uma festinha que tivesse, eu dava um golinho lá. Eu falei: o Lucas é que nem nós, pode chegar aqui, só vai ter bebida na geladeira. Então eu fui luz naqueles 4 anos, e eles compreenderam isso. A ponto de me tratar de forma diferente. Eu não queria ser tratado de forma diferente, só que eu fui luz e eles entenderam. Agora o ruim é falar assim: não, o Lucas é que nem a gente. Eu falei: ixi. Não, o Lucas é diferenciado. É você colocar seu nome nisso. Eu estou dando um exemplo de vida meu, mas você pode colocar seu nome aí, mudar a sua história a partir de hoje. Ser luz em meio às trevas. Então entenda essa diferença. Então eu fui luz, as pessoas observam você o tempo todo. Eu não pedi para comprar açúcar, eu não falei nada com eles. Eles foram e fizeram. Então as pessoas estão observando mais do que ouvindo. As pessoas sempre observam mais do que ouvem. Então você pode estar falando um monte de coisa, se você está vivendo tudo o contrário daquilo que você está falando, sabe quando as pessoas vão ver luz em você? Nunca. Agora, se as pessoas começam a ver aquilo que a palavra diz de você, aquilo que você está falando, começam a ver na sua vida, aí não tem para onde for. Aí sabe o que acontece? O teu referencial, o referencial dessa pessoa de Jesus vai ser você. Ela vai falar assim: cara, eu creio em Jesus, porque olha a mudança na vida dele, olha a mudança na vida dela, olha onde ele chegou, olha onde ela chegou. Meu Deus, é só Jesus para fazer isso. Como é que você só vai para frente? Entra inflação, sai inflação, sua empresa só cresce, sua família só cresce. E o que está acontecendo? Sendo luz. Então entenda isso, meus amados irmãos. É a diferença entre quem serve e quem não serve. Malaquias 3 fala assim: não vale a pena, vocês dizem, não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos
orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo, e na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre os que servem e os que não servem. Então é o momento de Deus fazer a diferença entre os que servem e os que não servem também. Então quem é luz e quem não é luz. Quem é luz e quem não é luz. Todo ambiente, quando Jesus passava, mudava o ambiente. Seja um transformador de ambientes. Mateus 11, 28 a 30, fazendo favor. Olha o que o Senhor fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tem muitas pessoas cansadas, muitas pessoas sobrecarregadas, e nós estamos falando nessa noite: vinde até o Senhor, vem até Jesus, vem até sua palavra, que você que está cansado e sobrecarregado vai encontrar descanso e alívio. O verdadeiro descanso, o verdadeiro alívio é na alma, não é no corpo, é na alma. Você pensa às vezes que é no corpo, só que não, às vezes você já acorda cansado. Como é que explica isso? Já acorda sobrecarregado. Fala: ué, parece que eu acabei de ter um dia de trabalho inteiro e acordei cansado, aí o dia não rende. Então o que é isso? Alma está sobrecarregada. Então pega o alívio de Deus, de Jesus, aprende com Ele a ser manso e humilde de coração. Permaneça em Cristo. Para encerrar, já estou terminando. Permaneça em Cristo. João 15, 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso aqui me fala muito, porque isso aqui é Jesus, é Deus respeitando o livre-arbítrio de cada um. Se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Se você não permanecer em mim, não tem como eu permanecer em você. Então tem muitas pessoas que falam assim: não, eu sou crente do meu jeito, eu sou crente na minha casa. Espera aí, como é que um pedaço de um corpo sobrevive sem estar conectado? Deus vai vir para buscar o corpo, a igreja, não um braço isolado na casa. Então tem que ter comunhão com os irmãos. Comunhão é você olhar no olho de cada um aqui e falar assim: eu moro fácil no céu com esses irmãos. Eu amo esses amados. E é isso. É não ter conflitos. Continue. Aqui, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo em sua casa? Vou colocar aqui. Em sua casa. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, Jesus falando, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E eu vou trazer de novo uma estatística que eu já trouxe em um grupo de homens, que eu já trouxe em uma mensagem. Cerca de 300 mil pessoas morrem no Brasil por ano de ataque fulminante, sem motivo nenhum. Não escolhe idade, não escolhe gênero, não escolhe nada. 300 mil pessoas morrem porque o coração para. Dessas 300 mil, 15 a 20%, que vai dar 60 mil pessoas, morrem entre as 10 da noite e 6 da manhã. Ou seja, dormindo. Então, sem mim, nem acordar você pode fazer. Sem Jesus. Lucas, por que o ímpio acorda? Porque Jesus permitiu. Por isso que Jesus ama
Ele dá uma graça para todos. Tem bênçãos que são universais. A chuva cai para todos, para o ruim e para o bom. Só que a diferença é, se você está no mundo, você corre risco de não acordar. Se você está em Cristo, você tem a certeza de um propósito. Então todo dia, e eu sempre falo isso para os irmãos, todo dia que você acorda, irmão, todo dia que você acorda, gratidão, Pai, porque o Senhor está contando comigo para alguma coisa. Porque tem 60 mil pessoas por ano que não acordam, e no mundo são 9 milhões. Então entenda isso. A gente às vezes torna comum aquilo que Deus fez especial. Respirar é muito especial. Não torne isso comum. Não torne isso comum. Foi uma graça que Deus deu. Então, sem mim, nada podereis fazer. Então, Lucas, o pessoal que está no mundo afora, eles estão o quê? Eles estão à própria sorte. Sabe o que é a própria sorte? Se eles tropeçar, cair e morrer, morreu. Eu já vi pessoa que começou a coçar o dedo, infeccionou, foi para a corrente sanguínea e morreu. Eu falei, gente do céu, eu nunca vi acontecer isso com o crente. Eu nunca vi. Agora, tem pessoas que morrem de qualquer jeito. Não sei o que acontece. Passando, caiu um galho na cabeça, morreu. Eu falei, Jesus amado, sem mim nada podereis fazer. Nem andar na rua, é nada. A palavra no grego é nada, é nada. Então em Cristo você pode fazer as coisas. Em Cristo você está protegido. Em Cristo você está guardado. Você está remido e lavado. O que eu estou falando para você que está vindo aqui? Que você vem encontrar uma palavra. Agora você está em Cristo. Você está guardado, protegido, remido e lavado. Haja como luz. Haja como luz. Porque depois, eu tenho um irmão no meu grupo que é muito engraçado. Ele era ateu. Tinha 2 que eram ateu, mais um outro. Ele era ateu e ele falou assim, cara, depois que eu me converti, tudo ficou mais fácil. Eu falei, é mesmo. Ele falou, era uma dificuldade para me fazer as coisas, era um negócio. Rapaz, não está tão fácil. Eu falei, bem-vindo ao clube. Bem-vindo à família de Deus. É isso. Ele fica de cara. Nem pedido tem direito, é só agradecer. Eu quero agradecer. Eu falei, amém, estamos aí. É isso aí. É isso aí, esse é o sentido da palavra. Vinde a mim todos que estão cansados, receberei descanso. É mais leve, é tranquilo, irmão. Não é peso. Por isso que Paulo fala, sabe por que não é peso? Para mim finalizando, Paulo fala assim, quando você tenta fazer, você não faz. Quando você fala assim, eu vou conseguir vencer esse pecado aqui, ó, você vai cair mais ainda. Porque não é você. A palavra diz que a força do pecado é a lei. É o você tem que fazer, você tem que subir no monte, você tem que fazer. Não, irmão, você não tem nada. Jesus já morreu na cruz para isso. O que eu tenho que fazer então? Se você pecou, se arrepende, recebe o perdão de Cristo, não faça mais. Pronto. Então eu tenho que receber de Cristo, porque senão Cristo não teria vindo. Senão continuaria o sacrifício de animais. Então entenda isso. É tudo por Cristo e para Cristo. É mais leve. Ide e vinde, é tempo de vir. Das pessoas virem até nós, das pessoas virem até a igreja, das pessoas virem encontrar o amor do Pai, o amor de Cristo Jesus. E nós estamos aqui para receber essas pessoas com o amor e com a graça de Cristo Jesus. Amém? Vocês recebem essa palavra? Se coloque de pé. Vou fazer 2 orações.